Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar, e não ouve o relatório. Com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa segunda lição deste último trimestre de 2021. Nossa lição tem como assunto Mateus, capítulos 3 e 4, Batismo e Tentação de Jesus. A verdade prática nos fala: os que estão nas trevas do pecado ou na região da sombra da morte, separados de Deus, são salvos por intermédio de Jesus Cristo. A leitura bíblica para estudo está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 17. O nosso texto áureo nos fala: eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Em outras traduções, este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem tenho prazer. Portanto, aqui, com essa leitura, nós vamos para o início do ministério de Jesus. Com 30 anos, 3 décadas haviam se passado desde os episódios narrados no começo de Lucas e no começo de Mateus, ou seja, o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes em Belém e a volta para Nazaré. Uma pequena vila, poderíamos classificar assim, onde Jesus passa a sua infância, sua adolescência, sua juventude e boa parte da sua vida adulta. Anônimo, escondido, sem que ninguém soubesse ou tivesse a menor pista de que aquela criança, aquele homem agora, que estava ali naquela pequena vila, era o Messias prometido de Israel. Vejamos então sobre o começo. Primeiro tópico: João batiza Jesus. João Batista entra em cena. O João Batista que foi profetizado e foi anunciado também por um anjo para quem? Para Zacarias, seu pai. Eventos esses narrados no Evangelho de Lucas, logo nos primeiros capítulos, em que o anjo aparece ao sacerdote Zacarias e anuncia que ele será pai. E até então eles não tinham filhos, ele e sua mulher Isabel. E essa criança cresce também durante 3 décadas, até que, em um determinado momento, ela se torna o pregador profetizado aqui em Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Como se fosse um arauto, anunciando: o rei vem aí, preparem-se para encontrá-lo. Isso porque Israel precisou ser impactado profeticamente. O povo estava como que adormecido, ao mesmo tempo que ansiavam por um Messias, mas eles precisavam da profecia verdadeira. E aqui vem João Batista. João Batista ele vem trazendo uma cerimônia, um ritual que era comum naquela época, o batismo nas águas. Algo que não é mencionado na lei judaica, não é mencionado nos profetas, porém, é que
era um costume, digamos assim, de vários povos daquela época. Várias religiões tinham o batismo ritual como um sinal de arrependimento, um sinal de conversão. E João Batista utiliza justamente este ritual tão simples, tão fácil de ser realizado. Exige somente um curso d'água, um pouco de água para ser realizado. Então ele profetiza arrependimentos de pecados a todos. Ele anuncia a todas as pessoas: se arrependam, o rei, o Messias, vem chegando, ele vem aí, o reino dos céus está chegando. Então, já era a preparação para o início ministerial do Messias que estava entre eles. Para isso, Deus levantou um profeta que não usava roupas finas, não tinha flexibilidade com o pecado. Na realidade, o modo de vida de João Batista, ele é melhor apontado, melhor ligado com Elias. No livro do profeta Malaquias, é anunciado que o profeta Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E mais adiante, você vai ver que Jesus, aos seus discípulos, declara que esse Elias era João Batista. Até Jesus Cristo nascer, João Batista foi o maior de todos os profetas, o maior dos nascidos de mulher. Isso porque ele teve a honra, o privilégio de anunciar o próprio Messias que ali estava chegando. Em João cumpriu-se a profecia de Malaquias 4:5 de que Elias deveria vir primeiro, antes do Messias. Por isso, na Bíblia não há ninguém tão parecido com Elias quanto João Batista. As ligações entre ambos são tantas que levaram, por exemplo, a alguns preletores do Espiritismo a dizer que Elias, que João Batista era Elias reencarnado, vejam só. E mesmo entre as pessoas daquela época, os judeus, os israelitas, eles se espantaram tanto com o modo de João pregar, que imediatamente o ligaram a Elias e perguntaram: Tu és Elias? E ele responde: Não, eu não sou Elias. Eles pensaram que Elias pudesse ter reaparecido como João Batista. Ele veio ao mundo com a unção profética e o modo de ser do profeta Elias, desapegado das coisas materiais. Suas roupas eram roupas grossas, eram roupas rudes, era inflexível quanto ao pecado, assim como Elias atacou Acabe e Jezabel, que tinham todo o poder nas suas mãos, materialmente falando, assim também João Batista falou contra as autoridades religiosas e seculares, como da sua época, como o rei Herodes, os doutores da lei, os fariseus. Por isso ele era inflexível quanto ao pecado. E também era cheio do poder de Deus para ministrar a palavra profética. Veja bem que estar cheio do poder de Deus não significa necessariamente realizar milagres. João não realizou nenhum milagre. Isso os próprios textos da Bíblia, relatando pessoas daquela época, eles deixam bem claro isso. João Batista não ressuscitou mortos, não curou enfermos, mas a sua unção de pregador era tão maravilhosa que levou a todos pensarem que ele já era uma espécie de ressurgimento do profeta Elias. E quando perguntado, João Batista responde que ele estava batizando com água para arrependimento, mas depois dele viria alguém mais poderoso, alguém cujas sandálias ele não era digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele está se referindo ao próprio Messias, ao próprio Jesus que estava para surgir dali a algum tempo. Veja bem que a Bíblia não declara quanto tempo se passou entre o início de João Batista e o batismo de Jesus. Só podemos deduzir que foram datas próximas. Foram datas que não transcorreu tanto tempo assim. O profeta, no caso João Batista, apregoava a chegada do reino dos céus e de seu Messias. Ele dizia que não era digno sequer de levar as sandálias daquele que vinha atrás dele. E também já indicava o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Fogo aqui tem dois significados. Tem o fogo do batismo, propriamente dito, e tem o fogo do juízo de Deus sobre a terra, que virá através de Cristo Jesus, quando ele surgir nas nuvens para tomar vingança contra os ímpios neste mundo. Ele está anunciando o Pentecostes.
lembra aqui o nosso comentarista, mas podemos incluir e dizer não apenas o Pentecostes, mas também o fogo consumidor de Deus. O poder do Messias anunciado por João prosseguirá para sempre. João declara várias vezes que ele vinha para fazer a limpeza, separar o trigo da palha, deixar a eira, ou seja, o lugar onde se separava o trigo da palha, deixando limpo. Ou seja, ele está se referindo a esses textos, Salmo 1, versículo 4, Isaías 5, 24. A palha será queimada em fogo inextinguível, o fogo eterno, o que representa o juízo final, em que haverá separação eterna dos que não se arrependerem e não reconhecerem a Cristo. Óbvio que quando fala de fogo inextinguível, fogo eterno, não está querendo dizer que aqueles que para lá forem jogados irão deixar de existir. Seria um pouco sem sentido que o fogo fosse eterno e os ímpios ali jogados deixassem de existir. Então dá a entender que este fogo durará para sempre e aqueles que lá forem jogados também durarão para sempre, mas naquele estado de sofrimento e miséria. O reino dos céus será integrado pelos que se arrependerem, o trigo. Lá na frente, no mesmo Evangelho de Mateus, numa das suas parábolas, Jesus vai novamente usar essa comparação da colheita do trigo, quando ele falar sobre a parábola do trigo e do joio. Muito bem, prosseguindo aqui, falamos sobre o batismo de Jesus propriamente dito. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Por esse tempo. A Bíblia não relata quanto tempo se passou entre o começo do ministério profético de João Batista e o batismo de Jesus. Mas podemos deduzir que não foram tantos anos assim, talvez alguns poucos meses. Afinal, a fama de João Batista começou a se espalhar por todas aquelas regiões ao redor. Veja que Jesus, ele sai da sua região, que é a Galileia, para a região onde fica o Rio Jordão, ou seja, a região da Judéia, a fim de que João o batizasse. A palavra batismo vem do grego, significa submergir, mergulhar. Aquele mergulho representava a limpeza espiritual e a limpeza física, ou seja, um sinal de arrependimento de pecados. Veja que, num primeiro momento, João Batista tenta dissuadir Jesus, ou seja, dizer a ele: você não precisa se batizar. Eu é que preciso ser batizado. Eu é que deveria ser batizado por ti. Ele reconhece Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de Mateus, isso não é claramente relatado, mas nos outros evangelhos, nós vemos no Evangelho de João que quando Jesus se aproxima, ele aponta e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outro momento, nós, no mesmo Evangelho de João, este relata: Aquele que me mandou batizar nas águas também me disse que aquele sobre o qual descesse o Espírito Santo na forma de uma pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, o sinal, a distinção para que João soubesse que Jesus era o Messias que ele estava anunciando, era essa. Jesus não tinha pecados, mas estava ali humildemente representando o conjunto dos pecadores que necessitavam de confissão e arrependimento. Ele estava fazendo pelos outros o que não precisava fazer para si. E após o batismo de Jesus, a Trindade se manifesta. O Espírito Santo em forma visível de pomba e a voz que vem do alto do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Tudo isso confirma que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ali a Trindade estava manifesta. O Espírito Santo desce sobre Jesus e o Pai declara-o como seu filho. Trata-se da unção e do reconhecimento para o início do ministério público do Messias. Mas a seguir vem a tentação de Jesus. Jesus sai daquela região da Galileia, onde João batizava, e vai para longe, vai para o deserto. Ele é levado pelo Espírito de Deus. Isso que é bem interessante no relato de Mateus capítulo 4. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus, não por um espírito maligno,
ao deserto. O Espírito de Deus às vezes nos conduz para caminhos que nós não podemos imaginar. O Espírito de Deus às vezes nos leva para onde nós não queremos, mas para onde precisamos. E ali no deserto, ele é tentado pelo maligno em pessoa, não por um demônio qualquer, mas pelo chefe das hostes infernais em pessoa. As tentações de Jesus, elas foram intensas. Aqui nós vemos a tentação da fome. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus poderia ter feito isso com o seu poder, sim, e saciado a sua fome. E as multidões iriam saber disso. Nós temos ali no deserto um homem que transforma pedras em pães. Ele pode satisfazer a nossa fome. Ele pode ser o nosso rei. E com isso, ele se tornaria o rei das pessoas, pela sua capacidade de matar a sua fome. Ou seja, ele tomaria um outro caminho que não era o caminho da cruz, não era o caminho que Deus queria para ele. Então, esta tentação, ela tanto tem a ver com a necessidade física de Jesus, quanto também tem a ver com a sua divindade, com a sua obediência. Veja que dessa forma, Satanás estava desafiando o status de Cristo como filho de Deus. Às vezes ele faz isso também conosco. Se você é mesmo um filho de Deus, um crente em Jesus, por que está passando por essa prova? Por que está sofrendo? Por que está sofrendo esta luta tão grande? Por que Deus não te ouve? Tanto tempo que você está orando, pedindo, e nada acontece. Você não é um filho de Deus? Você não é um servo de Deus, uma serva de Deus? Ainda hoje, essa tentação faz com que muitos acabem se afastando do caminho da verdade. O pai tinha afirmado no batismo, testemunhado por João Batista, que Jesus era o Filho de Deus. E Satanás leva Jesus, ao ser tentado, a testar a sua filiação ao Pai. Claro que para implantar o reino dos céus, Jesus teria que ser, como o Messias, o servo sofredor que os judeus tinham esquecido nas Escrituras. O capítulo 42 de Isaías e também o capítulo 43, eles destacam bastante essa figura do servo sofredor, algo que os israelitas da época tinham esquecido. Para eles, esse sofrimento não estava se apontando ao Messias, mas sim ao povo de Israel. Eles imaginavam que, como Israel tinha sofrido muitas lutas, dificuldades, os relatos de Isaías 42, Isaías 53 não se referiam ao Messias, mas sim ao povo israelita. E nesse ponto eles estavam terrivelmente enganados. Veja, portanto, que este sofrimento que Jesus passa na sua tentação no deserto era justamente uma parte do seu ministério para perdoar os pecados do ser humano e também para se identificar conosco, para se identificar com as nossas falhas, com os nossos erros. A importância das Escrituras. Jesus vence o diabo com a palavra de Deus na sua integridade. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É um texto que está no livro de Salmos. Cada uma das tentações do diabo foi rebatida por Jesus citando textos da Escritura. Enquanto que o diabo usava trechos da Bíblia fora do contexto e fora do sistema bíblico, Jesus usa os textos da maneira correta. É por isso que devemos ter muito cuidado com determinadas heresias e doutrinas que estão sendo ensinadas nos dias de hoje, supostamente com base bíblica. O diabo também sabe usar a Bíblia, inclusive para desvirtuar textos bíblicos e ensinar coisas que, na verdade, estão equivocadas, estão erradas, para desviar as pessoas do caminho da verdade. Então, muito cuidado quando alguém chegar com você e dizer: a sua doutrina que você ensina, isso daí não tem base bíblica. Esse é um dos argumentos mais genéricos que existe. Existem muitas heresias com base bíblica, que você pode costurar, juntar vários textos bíblicos para dar suporte àquela doutrina, só que ela está errada. Interpretar e aplicar a Bíblia exige contextualidade, ou seja, respeitar o contexto de onde está sendo utilizado e também, claro,
não utilizar aquele texto isolado. Não estamos querendo dizer com isso que determinados ensinos ortodoxos, doutrinários, corretos, não possam ser baseados em um texto bíblico. Não quer dizer que para você basear uma doutrina bíblica, você precisa de 10, 20, 30 versículos, um número determinado. Porém, é necessário que esses textos estejam em harmonia com o restante das Escrituras Sagradas. Memorizar as Escrituras é fundamental. Daí, crescer no coração da igreja hoje tal necessidade, que é suprida por movimento bem caracterizado, em que os crentes estão a ler, estudar e copiar a Bíblia em seu todo. Isso várias igrejas têm utilizado, e também há outras formas de fazer com que os crentes memorizem a Bíblia. Antigamente, era muito comum nós termos gincanas de versículos bíblicos memorizados entre as crianças e os adolescentes. Seria bom que voltássemos a utilizar esse e outros métodos para que as pessoas decorassem de cabeça a Bíblia Sagrada. Os textos bíblicos, eles são como que um armazém que fica ali na nossa mente, o qual o Espírito Santo pode utilizar nos momentos de necessidade. Porém, se não lermos, não nos lembraremos. E se não tivermos o que nos lembrar, como o Espírito Santo irá nos lembrar? Jesus venceu a tentação. Em seguida ao anúncio de seu ministério, Cristo teve que ser provado, tentado. A comparação com personagens e episódios do Antigo Testamento é inevitável. Adão foi tentado no Éden, um lugar tranquilo e sem dificuldades, e ao ser tentado, bastava-lhe obedecer. Adão não precisava fazer nada. Adão só precisava não fazer. Era apenas que ele não comesse do fruto que Deus tinha ordenado. O seu teste era muito simples, era só nada fazer. Em vez disso, ele fez alguma coisa. Ele tomou do fruto que a mulher Eva lhe deu e comeu do fruto. Se ele apenas tivesse tomado sem comer, a tentação teria sido vencida. Mas ele comete uma ação, e essa ação define o pecado vindo por toda a humanidade. Apesar de todas as condições favoráveis, Adão pecou, repassando para as gerações futuras as consequências da sua queda. Por isso o mundo é do jeito que é, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Israel no deserto também foi provado, como nós lemos nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e por várias vezes murmuraram contra Deus, pedindo pão, pedindo água, pedindo carne. Por 40 anos esteve sendo provado e fracassado no teste. Praticamente todos os que saíram do Egito morreram no deserto por causa da sua desobediência, da sua incredulidade. E já, voltando para Jesus, no deserto ele esteve por 40 dias, sozinho, em condições inóspitas, ou seja, sem ajuda, sem apoio de ninguém. Jejuando de dia e de noite, ele resistiu ao diabo, que o tentou de todas as maneiras, prometeu comida, sucesso, poder secular. E, com todas as condições desfavoráveis, Jesus venceu. Ele obedeceu a Deus todo o tempo. Ele atravessou o deserto e saiu para conquistar a terra da promessa, no caso, os céus, para o seu povo. Então veja só quanta diferença. Outros foram tentados em condições favoráveis e foram derrotados. Jesus foi tentado nas condições mais desfavoráveis possíveis. Tudo estava contra ele, mas ainda assim ele venceu, para nos mostrar que nós podemos vencer também, mesmo que tudo esteja desfavorável para nós. Não é demais lembrar que Jesus estava cheio do Espírito Santo, que foi o Espírito que o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso nos mostra que não estamos isentos de sermos tentados, mas se estivermos cheios do Espírito Santo, venceremos todas as tentações. E as tentações, elas são as mais variadas possíveis. As nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes. O último tópico nos fala sobre o início do seu ministério na região da Galileia. Isso acontece quando João Batista é preso por Herodes. Por qual crime? Por pregar contra Herodes e seus pecados. João Batista então vai para o cárcere, para o calabouço, esperar a sua execução.
E enquanto isso, enquanto talvez o povo ficasse naquele vácuo de palavra profética, Jesus começa o seu ministério, cumprindo Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, ao qual é mencionado pelo evangelista Mateus aqui no seu capítulo 4, versículo 16. Interessante que as primeiras palavras de Jesus no seu ministério não foram prometendo vida, saúde, sucesso, fama, riqueza, mas chamando o povo ao arrependimento. Dessa forma, todos souberam que ali estava o que foi profetizado por João Batista, pois João Batista também chamava o povo ao arrependimento. Dessa forma, Jesus retorna das regiões da Judéia. A sua volta não se deu por medo, mas porque havia chegado o momento, a plenitude dos tempos, o tempo certo, a época certa. Jesus sai de Nazaré, onde estava morando, na região da Galileia, e ali vai morar na cidade de Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins, ou seja, nas regiões distantes daquilo que antes eram as tribos de Zebulon e Naftali. Porém, Cafarnaum era também uma importante cidade da região, uma cidade marítima. E veja que isso é o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Cafarnaum ainda existe, ela se situava um pouco ao norte da planície de Genezaré, próximo do mar da Galileia, cidade na qual morava o apóstolo Pedro. Ainda hoje é possível encontrar as ruínas da sinagoga da cidade. O historiador judeu Flávio Josefo registra que a Galileia tinha aproximadamente 112 por 64 quilômetros, com 204 localidades. Para percorrê-las, demorava-se cerca de 3 meses. Então, este foi o começo do ministério de Jesus. A sua base era na cidade de Cafarnaum e dali ele com os seus discípulos saíam para evangelizar os lugarejos em volta. O início do seu ministério, como mencionamos, foi com palavras de arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ali ele chama os seus primeiros discípulos: Pedro, André, Tiago e João. Todos pescadores, todos pessoas simples, humildes, sem muita instrução, mas Jesus pega justamente aquele material bruto, diamante bruto, e começa a lapidá-los, tarefa a qual ele se dedicaria durante 3 anos. Com ele, Jesus faz sua primeira viagem em missão pela Galileia, ensinando nas sinagogas, veja só, pregando também nas regiões mais distantes, pregando o evangelho e curando os enfermos. E em razão desses milagres, Jesus tornou-se famoso até na região da Síria, uma região já fora dos limites de Israel. Numerosas multidões vinham da Galileia, Decápolis, ou 10 cidades, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão. Seu ministério era ensinar, pregar, anunciando o evangelho e curar. Então, esse circuito da Galileia foi o primeiro local onde Jesus começa a levar a palavra para aquelas pessoas. No item 3 é mencionado mais detalhadamente sobre isso. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o seu povo. Isso, com certeza, chamava muito a atenção das pessoas. A Galileia era um local desprezado, local que as pessoas viviam em trevas, longe da Judéia e de Jerusalém, em que havia vida e luz. Havia, digamos assim, a elite religiosa daquela época via a região da Galileia como um local para pessoas, para gentalha, para pessoas sem Deus, sem paz e que nada tinham a ver com o reino de Deus. Então, justamente, Jesus começa pelo local mais desprezado de todos. Assim também ele nos deu o exemplo que nós cristãos devemos levar a palavra mesmo aos locais mais desprezados possíveis. Os lugares em que as trevas são mais escuras é onde a luz do evangelho tem que brilhar. Na Galileia não havia tantos judeus como na Judéia. Havia uma população misturada pela proximidade de regiões habitadas por gentios ou mesmo pela presença gentílica no meio. Por isso o nome Galileia dos gentios ou das nações, como lemos em algumas traduções, mas querendo dizer que era uma mistura de gente.
Cumpriu-se assim a palavra de Deus em Isaías 9, 1 e 2. Ou seja, a vinda do Messias fez brilhar nessa região escura a luz do Evangelho. Isso aponta para a grande comissão de evangelizar todas as nações. As trevas mais escuras é o lugar para onde temos que levar a luz mais clara de todas, a luz de Cristo. Nesse ambiente, o Messias veio com salvação através da graça, chamando não os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E é essa palavra de arrependimento que até hoje os cristãos têm que levar a todos. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. O reino dos céus já raiou. Jesus Cristo, o Messias, veio trazer luz para que todos vejam a salvação e todos os que estão nas trevas do pecado, mortos espiritualmente, recebam a luz do mundo, Jesus. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Visite também a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.